Muito bem. Vamos nessa aula continuar o estudo da Sua Excelência, o fato gerador da obrigação tributária. Já vimos a parte legal dos artigos 114 até o 118 do CTN, e agora vamos ver alguns aspectos doutrinários importantes sobre o nosso fato gerador. Então vamos lá, vamos começar. Aspectos do fato gerador. No âmbito doutrinário, o fato gerador é estratificado nos seguintes aspectos. Vamos lá. Aspecto material do fato gerador, o aspecto temporal, o aspecto espacial, o aspecto pessoal e o quantitativo. Estes são os aspectos do fato gerador. Ora, muito fácil de identificar. Vamos lá. O aspecto material é a matéria em si, o fato jurídico definido pela hipótese de incidência que vem a ocorrer no mundo jurídico. Então, esse é o aspecto material. O aspecto temporal é quando ocorre e, portanto, quando surge a obrigação de pagar o tributo. O aspecto espacial é onde ocorre o fato gerador, não é o local da ocorrência do fato gerador, que é fundamental. O aspecto pessoal diz respeito ao sujeito passivo da relação obrigacional, quem é que vai pagar aquilo, se ele vai pagar como contribuinte ou como responsável, e o aspecto quantitativo, que é o cálculo do tributo, aplicando-se base de cálculo, alíquota, etc. Então, esses são os aspectos materiais. Não, os aspectos do fato gerador. Aspecto material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo. É um aspecto doutrinário importante a respeito de fato gerador. Muito bem, mas voltando para mim, ainda dentro de fato gerador, nós temos basicamente 3 tipos de fatos geradores, fáceis de serem identificados. Então vamos lá, vamos conhecê-los. O primeiro fato gerador é aquele fato gerador simples ou instantâneo. Ele ocorre em um determinado instante, em um determinado momento. Ocorreu o fato gerador, imediatamente surge a obrigação de pagar. Não é? É o caso, por exemplo, da circulação de mercadoria. Circulou a mercadoria, ocorreu o fato gerador. Não é? É o caso da prestação de serviço, no caso do ISS. Então, são fatos geradores simples ou instantâneos. Ocorreu o fato gerador e imediatamente surge a obrigação. No entanto, existem fatos geradores contínuos ou continuados, cujo fato gerador abrange um período, geralmente de um ano. Geralmente um ano no Brasil. Então, voltando a imagem para mim, como é que funciona esse fato gerador contínuo ou continuado? É o caso do IPTU, é o caso do IPVA, não é? Você paga, o caso do ITR, você paga por um período de um ano. Não é? Mas ele tem uma grande característica, esse fato gerador contínuo ou continuado. Ele, fato gerador, é composto por um único fato jurídico, que nessas 3 hipóteses, IPTU, IPVA e ITR, é a propriedade sobre o imóvel ou sobre o automóvel durante aquele período. Então, o fato gerador é uno, é composto por um único fato jurídico. Não interessa quantos titulares teve a propriedade, isso é irrelevante. O que interessa é que o fato jurídico é um só, é a propriedade. Pode ter tido 10 titulares sem problema nenhum. Então, esse é o fato gerador contínuo ou continuado. E existe ainda
o fato gerador complexo ou complexivo. Vamos lá. O fato gerador complexo ou complexivo, ele ocorre também nos moldes do contínuo ou continuado durante um período, só com uma coisa, um detalhe que o diferencia muito. Ele é composto por vários fatos jurídicos que, somados todos eles, no final, faz com que surja um único fato gerador. Então, nos moldes, o que se assemelha o complexo ou complexivo ao contínuo? Ele abrange um período de um ano. E o que os diferencia? Ao contrário do contínuo ou continuado, cujo fato gerador é composto por um único fato jurídico e a propriedade sobre o bem durante aquele ano, o complexo ou complexivo é formado por vários fatos geradores que, somados no final do período, dão um só fato gerador. Olhando ainda para essa figura, com relação ao fato gerador complexo ou complexivo, vamos imaginar que o indivíduo recebeu 13 salários no ano. Quantos fatos geradores do imposto de renda ocorreram? 13? Não, um só. Um só fato gerador, que somados os 13 fatos jurídicos que o compõem no final do período, dão um só fato gerador. Então, este é o fato gerador complexo ou complexivo, que é o caso típico do imposto de renda, não é assim? Voltando a imagem para mim, no caso do imposto de renda, você calcula até dia 30 de abril do ano seguinte, todos aqueles fatos jurídicos que foram recebimentos, pagamentos, etc., e resulta num único fato gerador ali que você vai ter que pagar ou não. Ah, mas eu já fui retido na fonte antes. Isso é uma simples antecipação. Tanto é que você pode ter ou restituição ou ter que pagar um valor a mais. Ok? Então, o fato gerador simples ou instantâneo, contínuo ou continuado e complexo ou complexivo. Muito bem. Observe que até agora, como eu já disse no início desse módulo de obrigação tributária, nós vimos estudando o objeto do tributo, o objeto da relação obrigacional, que eram os tributos, as espécies tributárias, a legislação que envolve essa relação obrigacional, os dispositivos constitucionais. E nesse módulo obrigação tributária, conversamos sobre os tipos de obrigação e sobre o fato gerador, mas agora nós vamos entrar no aspecto fundamental, que é os aspectos subjetivos da relação obrigacional. Vamos conhecer o sujeito ativo, vamos conhecer o sujeito passivo da relação obrigacional. Então, vamos entrar nesses aspectos subjetivos. Vamos começar com o estudo do sujeito ativo da relação obrigacional tributária. Quem é o sujeito ativo? Vamos estabelecer uma diferença fundamental aqui. Não confunda sujeito ativo com pessoa jurídica competente para instituir o tributo. E você já vai entender o porquê que eu estou estabelecendo essa diferença. Vamos lá para o nosso artigo 119 do CTN. Vamos lá. Artigo 119. O sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público, titular da competência para exigir, titular da competência para exigir o seu cumprimento. Olha que detalhe fundamental. Não é necessariamente a pessoa jurídica competente para instituir. É, sim, a pessoa jurídica que tem competência para exigir. Ora, voltando a imagem para mim. Então, porque nós sabemos que nós temos 4 pessoas jurídicas competentes para instituir tributos: União, Estado, Distrito Federal e municípios. No entanto, o sujeito ativo pode não ser a pessoa jurídica competente para instituir. Vamos dar um exemplo prático para que você entenda exatamente como funciona o nosso artigo 119. Vamos lá.
Imagine essa situação. Vamos considerar, numa linha, o imposto de renda e na outra, contribuição para o CREA, Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. E na primeira coluna, pessoa jurídica competente para instituir. E na segunda, a pessoa jurídica competente para exigir. Esta sim, o sujeito ativo. Muito bem. No que diz respeito ao imposto de renda, a pessoa jurídica competente para instituí-lo é a União. E a pessoa jurídica competente para exigir é também a União. E assim ocorre na imensa maioria dos casos. A pessoa jurídica competente para instituir, normalmente é a pessoa jurídica competente para exigir. No entanto, na contribuição para o CREA, contribuição de interesse de categorias profissionais ou econômicas, nós sabemos que o artigo 149 da Constituição atribui essa competência para instituí-la à União. Contribuições sociais, de intervenção do domínio econômico e do interesse de categorias profissionais ou econômicas, como é a contribuição para o CREA. No entanto, a pessoa jurídica competente para exigir é o próprio CREA. Então, olha o detalhe, o sujeito ativo não é necessariamente a pessoa jurídica competente para instituir, embora na imensa maioria das vezes isso ocorra. É a pessoa jurídica competente para exigir. Voltando a imagem para mim, por isto é que essas contribuições, por exemplo, do exemplo que eu dei, da contribuição para o CREA, são chamadas contribuições parafiscais. Por quê? Porque o fisco é a União, Estado, Distrito Federal e Município. Contribuição parafiscal significa que o sujeito ativo dessa relação obrigacional pode não ser a pessoa jurídica competente para instituir. Eu digo pode não ser, porque em algumas circunstâncias é. PIS, PASEP, COFINS, pessoa jurídica competente para instituir a União e para exigir a União também. Mas pode acontecer de não ser, como é a contribuição para o CREA, pessoa jurídica competente para instituir a União e pessoa jurídica competente para exigir o CREA. Legal? Então, muito importante esse conceito de sujeito ativo. Não vão cair lá no taradão que vai trocar a palavra exigir por instituir. Sujeito ativo é a pessoa jurídica competente para exigir. Certo? Mas com relação a isso, vamos conhecer uma interpretação jurisprudencial importante para nós. Vamos lá. De acordo com o STJ, na sua súmula 396, a Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. Olha só, Confederação Nacional da Agricultura, CNA, que não é pessoa jurídica competente para instituir tributo nenhum, mas é sujeito ativo da cobrança da contribuição sindical rural. É a pessoa jurídica competente para exigir. E ainda um outro aspecto, também de acordo com o STJ, o INSS e o FNDE possuem legitimidade ad causum para figurar no polo passivo das demandas em que se discute a contribuição ao salário educação e não a União. O que significa isso? Significa que, embora essa contribuição tenha sido criada pela União, como o sujeito ativo, a pessoa jurídica competente para exigir, é o INSS e o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Econômico, então, eles é que vão figurar como polo passivo quando o contribuinte quiser discutir o salário e a educação, e não a União. Embora a União tenha sido a pessoa jurídica competente para instituir. Voltando para mim, então este é o conceito de sujeito ativo importantíssimo na relação obrigacional
tributária. No próximo encontro, nós vamos continuar o módulo obrigação tributária, já iniciando o estudo do nosso jeito passivo da relação obrigacional. Até lá.